Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é a professora Josiane. Vamos iniciar mais um conteúdo que vai esclarecer qual é a relação da planta com a água. A gente sabe que a água ela tem um papel crucial na vida da planta, que as plantas não conseguem sobreviver sem água. Então a gente vai entender qual que é a importância da água, em quais processos, ela atua, e vamos ver também como a água se movimenta dentro da planta. Quais são as forças que atuam para que ela consiga se movimentar na direção contrária da gravidade. A água é um dos recursos mais importantes para que as plantas consigam alcançar altas produtividades. Uma planta de milho, por exemplo, ela consome cerca de 100 vezes mais água que o peso fresco para que ela consiga completar o seu ciclo de vida. Uma única planta de milho, durante todo o seu ciclo, consome 200 litros de água. E em uma hora, a planta renova 100% do seu conteúdo de água. A gente vai entender por que isso acontece, porque isso é importante, para a sobrevivência da planta. Então, qual é a importância da água? A água é o recurso mais abundante do planeta, tanto que o planeta é denominado de planeta água, planeta azul, e ela é considerada o melhor solvente porque tem a capacidade de dissolver solutos dentro dela, dessa forma formando as soluções. Além disso, é dentro da água, é no meio aquoso que ocorrem muitas reações bioquímicas celulares, como por exemplo a hidrólise do ATP. Hidrólise significa hidro é água e lise é quebra, então a quebra de determinada coisa dentro da água, nesse caso aqui o ATP. Sabemos que o ATP é uma molécula energética essencial para que inúmeras reações ocorram dentro da planta, porque por meio da quebra do ATP ocorre liberação de energia. Além disso, a água também é essencial para que ocorra o processo fotossintético, que a gente tem CO2, água, glicose e oxigênio. A água ela é importante lá na fase fotoquímica, que acontece um processo denominado de fotólise da água. Esse processo garante a reposição de elétrons da clorofila, bem como a produção de ATP e NADPH, substâncias essenciais para a fase posterior ocorrer, que é a fase bioquímica, e assim formar os açúcares. E aí garantir, então, o crescimento, o desenvolvimento da planta. Além disso, a água também é responsável pelo crescimento das células. Quando nós estudamos os hormônios vegetais, falamos sobre as auxinas, como elas atuam no alongamento celular. E vimos que o que proporciona o crescimento celular é a entrada de água. Então, quando a água entra, as células ficam túrgidas. E é isso que faz com que os órgãos cresçam, porque o crescimento individual das células vai refletir então no crescimento dos órgãos da planta. A água ela tem uma alta capacidade de absorver calor e nós vamos ver que isso é importantíssimo para que as plantas consigam regular a sua temperatura, já que a temperatura do ambiente ela varia. Então, o calor específico da água ele é alto. Se a gente comparar aqui a água com o etanol e com o mercúrio, o que nós vamos observar? Que a quantidade de calor que a água precisa para elevar em 1 grau 1 grama, então para modificar a temperatura em 1 grau, 1 grama é muito maior quando comparado com o etanol e com o mercúrio. Então, o etanol ele precisa de uma quantidade de calor menor para que a temperatura possa aumentar quando comparada à água, e o mercúrio necessita de uma quantidade de calor menor ainda para que a sua temperatura possa ser elevada. Então, o fato da água necessitar de uma quantidade de calor alta para que a sua temperatura seja alterada, nós vamos ver que contribui
muito para que as plantas consigam regular a sua temperatura interna. A água é também o solvente em que os sais minerais que estão presentes ali no solo vão penetrar nas raízes e vão ser transportados através da planta. Então, os nutrientes que se encontram no solo, eles não podem ser absorvidos pelas raízes se eles não estiverem dissolvidos, né, dentro da água, se não estiverem fazendo parte ali da solução do solo. Além disso, a água também é o solvente em que os fotoassimilados, ou seja, os produtos fotossintéticos e outros compostos orgânicos são transportados. Quando a gente estudou a translocação dos solutos orgânicos, nós vimos, né, que a água é essencial, ela sai lá do xilema, né, entra lá nos elementos crivados do floema e proporciona, né, o transporte desses fotoassimilados desde a fonte até chegar ali no dreno. Além disso, o ganho e a perda de água das células e tecidos são responsáveis por vários movimentos na planta, que está relacionado ao movimento dos estômatos. Nós vimos que quando a água entra aqui nas células denominadas aqui de células guardas, essas células ficam túrgidas e a turgidez dessas células fazem com que o estômago se abra. E é a abertura estomática que proporciona a entrada de gases, né? Proporciona as trocas gasosas, a entrada de gás carbônico, saída de oxigênio, para que o processo fotossintético possa ocorrer. E a saída da água, né, dessas células provoca o fechamento do estômago, que precisa ocorrer em determinadas situações, né, para minimizar a perda de águas quando a planta está sob estresse, quando ela está sob altas temperaturas. A planta ela necessita de inúmeros recursos para que ela consiga crescer, para que ela consiga desenvolver, para que ela consiga completar o seu ciclo de vida. Mas de todas as substâncias que entram e saem da planta, o que é requerido em maior quantidade é a água. E se ela não está disponível na quantidade adequada, na quantidade que a planta necessita, ela é o fator que mais limita, que mais contribui para a redução da produtividade agrícola. Observem aqui essa figura que mostra a produtividade de grãos de plantas de girassol em função de lâminas de água. Então aqui a gente tem a produtividade e aqui a gente tem as lâminas de água. Então a gente observa um crescimento linear na produtividade de acordo com a disponibilidade hídrica. Tem água disponível, a planta pode crescer, a planta pode se desenvolver e aí ela consegue então altas produtividades. Então, se existe um desequilíbrio no fluxo de água, isso vai causar o déficit hídrico dentro da planta. E isso vai resultar no mau funcionamento dos processos que ocorrem dentro das células. E aí a planta ela tem um desafio enorme, que é equilibrar a perda de água associada à captação de gás carbônico. Sob situações de déficit hídrico, a planta ela precisa se preocupar mais em deixar os seus estômatos fechados, já que o fluxo de água foi reduzido. Ela não pode permanecer com os estômatos abertos, já que é por meio dessa estrutura epidérmica que a água é perdida para a atmosfera. Mas ela também não pode ficar muito tempo com os estômatos fechados, porque é essa estrutura também que garante a captação do gás carbônico e que possibilita que o processo fotossintético ocorra. Então, ela precisa equilibrar essas duas coisas, perda de água e a captação do gás carbônico.